Sabe quando uma coletiva de imprensa, que tinha tudo para ser rotina, acaba virando uma verdadeira declaração de princípios? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu. Vamos entender o que Felipe Luiz revelou sobre estratégia e o valor de um jogador no futebol de hoje. Olha só, o Flamengo ganhou do Botafogo sim, mas a jogada mais importante, o lance que realmente gerou debate, não foi no campo. Aconteceu na frente dos microfones, na voz do técnico Felipe Luiz. E essa foi a frase que jogou lenha na fogueira. Uma fala assim, meio no ar, mas, afinal, de quem ele estava falando? A resposta, olha, pode ser uma surpresa para muita gente. Mas calma, antes da gente resolver esse mistério, vamos voltar um pouquinho para o gramado, porque a vitória veio, e veio com um gol que teve um peso gigantesco. A gente está falando de um clássico, né? Pressão lá no alto, valendo vaga na semifinal do Carioca. O Flamengo precisava ganhar de qualquer jeito e a classificação veio, bem, de um jeito bem emocionante. E quem foi o nome do jogo? Ele mesmo, Lucas Paquetá. Foi o primeiro gol dele desde o retorno tão comemorado, um momento que a nação rubro-negra esperava com muita ansiedade. Foi um gol que não só deu a vitória, mas marcou de vez a volta dele. Só que, pro Felipe Luiz, a história era bem mais complexa. O gol foi fundamental, claro, mas o olhar dele estava em outro lugar. Estava na engrenagem do time. O técnico elogiou o camisa 20, com certeza. Mas, curiosamente, não foi pelo gol. Ele viu algo que, muitas vezes, passa despercebido. O valor tático, a disciplina, aquilo que não entra no compacto dos melhores momentos. Presta atenção nisso aqui. Enquanto a arquibancada comemorava o gol, a cabeça do treinador estava no trabalho defensivo. O gol para ele foi uma consequência. O verdadeiro valor do Paquetá, na visão do Felipe Luiz, foi essa contribuição silenciosa para o time. E ainda manda um recado, ele vai crescer e o time vai crescer junto. E é aqui que a entrevista dá uma virada total. Depois de falar do Paquetá, Felipe Luiz mudou o foco para outro jogador e fez uma defesa que ninguém esperava. Lembra daquela frase do começo sobre o estilo de jogo não ser atrativo? Então, o quebra-cabeça se monta agora. O jogador era o Everton Araújo, volante da base que ainda não é unanimidade com a torcida. Que moral, hein? Uma baita declaração. Felipe Luiz foi direto, sem curva. Uma mensagem pública de confiança que não era só para a imprensa, era para o jogador ouvir, um verdadeiro escudo. E essa defesa do Araújo abriu a porta para um debate muito maior. Um debate sobre como a gente valoriza um jogador aqui no Brasil em comparação com a Europa. E aí fica a questão no ar. Por que um jogador com as características do Araújo talvez fosse visto com outros olhos na Europa? É um paradoxo que revela muito sobre a nossa cultura de futebol. É isso. De um lado, a percepção brasileira. Um estilo que não enche os olhos, porque talvez o que chame mais atenção aqui seja o drible, o ataque. Do outro lado, a visão europeia, uma peça tática essencial para o time funcionar. E a prova disso? O próprio Felipe Luiz revelou que o clube já recusou propostas por ele. Ou seja, para a comissão técnica, ele é peça-chave. Com esse respaldo todo, o foco agora se volta para o futuro. E o futuro imediato do Flamengo é uma sequência de jogos para lá de decisivos. O calendário não dá folga. Tem Recopa contra o Lanús, estreia no Brasileirão. Nesses jogos, tanto a criatividade do Paquetá quanto a solidez tática defendida por Felipe Luiz no Araújo serão colocadas à prova, e para valer. No fim, fica essa reflexão. Essa defesa tão forte do Felipe Luiz deixa uma pergunta no ar. Será que a confiança de um treinador tem o poder de, aos poucos, mudar a forma como uma torcida inteira enxerga um jogador? A resposta para isso? Bom, essa só o tempo e a bola rolando vão poder nos dar.